Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Obrigada, Lúcia, mais uma vez por ter aceitado o convite da Cris. Amém, amém. Obrigada. Se quiser orar e começar. Vamos lá entrar na presença do nosso Deus maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa, porque nós deitamos, Senhor, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos levantou, Pai. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas, porque teu amor dura para sempre, porque o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Oh, maravilhoso e digníssimo Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja agora no controle de todas as coisas, que o Senhor visite, Senhor, cada vida aqui, cada coração, Pai, cada irmã que está aqui nesta live, que o Senhor visite as famílias, as casas, que o Senhor abençoe, Senhor, poderosamente cada uma, Senhor. E que o Senhor nos prepare, Senhor, que o Senhor prepare cada coração para receber a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada nesta manhã, através da minha vida, Senhor. Pai, que o Senhor tire todo o meu eu, Senhor, que permaneça somente o Teu Espírito Santo aqui, Senhor. Que seja o Senhor, Pai, a usar a minha boca, Senhor, a usar a minha vida e transmitir aquilo que o Senhor quer passar para cada coração, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, amadas. Bom dia. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é maravilhoso. Amadas, eu não sou pregadora. Eu sou simplesmente uma serva de Deus, passando aquilo que Ele ministrou no meu coração para o dia de hoje, para todas nós. Amém? Então, qualquer falha que houver, vocês me perdoem, porque eu sou apenas uma serva. Eu não sou uma pregadora da palavra. Eu levo a palavra. Amém? Vamos então iniciar com aquilo que o Senhor quer. O Senhor quer nos passar hoje uma palavra de bênção. Ele quer ministrar uma palavra de vitória. Ele colocou no meu coração uma palavra de ânimo para o dia de hoje, para alegrar os nossos corações, para alegrar. Quem está de feriado hoje? Nós estamos aqui em Campinas. Nós estamos aqui em Campinas de feriado. Então, quem estiver de feriado, o Senhor tem uma palavra de ânimo para você, para alegrar o seu dia, para você poder viver esse dia no descanso do Senhor, alegre e feliz. Amém? E essa palavra está em Salmo 107, verso 1. A minha versão diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Outras versões podem estar assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, amadas? E eu quero dizer que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu me alegrei, porque realmente Ele é bom. Mas o Senhor conhece o meu coração e Ele sabe que eu fico um pouco ansiosa para que Ele confirme tudo aquilo que Ele pede para eu ministrar. Porque se é uma coisa que eu tenho temor, é levar uma palavra que seja do meu coração e não da parte de Deus, irmãs. Vocês não imaginam como isso é importante para mim, que Ele confirme a palavra. Embora eu sentisse em todo o tempo que era Ele, ontem, antes de eu me deitar, eu orei e eu falei: Senhor, confirma essa palavra, de alguma forma confirme. E hoje, ao abrir o WhatsApp no grupo, uma amada do Senhor, uma mulher extraordinária, publicou exatamente o versículo que o Senhor mandou eu ministrar. Então, amadas, recebam, abra o coração.
Abra o coração para receber, porque o Senhor tem bênção para a vida de todos nós. Nesta manhã, Ele quer dizer que Ele é bom e que Ele vai fazer. Não importa o que você está vivendo, mas Ele vai fazer. Amém, amadas? Então, vamos lá. Vamos nos alegrar. Podia parar aqui, né? Porque só porque já foi confirmado. Olha, Ele é bom, fique em paz, porque vai acontecer, porque Ele vai fazer. Mas vamos ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esse salmo, irmãs, ele começa com uma ordem. Não com uma sugestão, é com uma ordem que ele começa. Ele dá uma ordem: louvai ao Senhor. E por quê? Porque Ele é bom. Em todo tempo Deus é bom, não é assim que nós dizemos sempre? O Senhor é bom em todo tempo Ele é bom. E esse salmo, o salmista sabia muito bem o que ele estava falando, pelas experiências que eles estavam vivendo ali com o Senhor. Louvai ao Senhor, é uma ordem a parar e reconhecer quem Deus é. Nesse momento, esse salmista estava reconhecendo quem Deus é. O salmista não diz, deem graças porque tudo está dando certo. Não, ele fala, deem graças, louve ao Senhor, porque Ele é bom. Não importa o que esteja acontecendo, Ele é bom. Ele sempre vai ser bom. Porque sabe, irmãs, há dias em que as coisas não vão muito bem, né? A vida de vocês deve ser como a minha, né? Nem tudo, todo dia tá dando certo, vai tudo bem. Nós deparamos com situações que nós muitas vezes não queríamos deparar. É a porta que... Tem dias que a porta se abre, tem dias que é fácil, as coisas caminham, as coisas vão acontecendo, mas há dias em que ela permanece fechada, tudo que você vai fazer parece que a porta está fechada, que está difícil. Há dias que nós temos abundância, há dias que nós não temos tanta abundância assim. Mas o que nós podemos dizer? Que o Senhor é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Deus continua sendo bom, independente do que aconteça na nossa vida. E a nossa gratidão, ela não pode estar baseada numa situação, mas a nossa gratidão tem que estar baseada no caráter de Deus, nos atributos de Deus, né? O texto continua dizendo, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou em outras versões, porque o seu amor dura para sempre. Então, o amor de Deus por nós, ele é independente de qualquer circunstância. É um amor incondicional. Eu pesquisei no hebraico, no escritos originais, o que significava esse amor que dura para sempre. Lá diz, na versão original, onde foi escrita no hebraico, que é o amor fiel. O Senhor, ele tem um amor fiel por nós. Ele não desiste quando nós falhamos. Ele não deixa de nos amar porque nós falhamos. E se você ler o restante deste salmo, é que aqui o tempo não é tão grande, mas eu aconselho que vocês leiam todo esse salmo. Ele é maravilhoso. Você vai ver um amor incondicional, um amor ágape, né? Porque esse amor só Deus tem. Então você vai ver ali que esse salmo mostra pessoas em situações angustiantes. Em situações angustiantes, assim, diferentes uma da outra. Eles estão perdidos no deserto, eles clamam ao Senhor, o Senhor socorre. Eles estão presos em cadeias, eles estão enfermos, eles estão enfermos por causa de pecado. E em todas as situações, o que acontece? Chega um determinado momento que eles clamam ao Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor vai lá e socorre. O Senhor, o amor do Senhor, o Senhor não tira os olhos dele. Então, o que a gente pode retirar desse salmo? Que em todo tempo o Senhor está
cuidando, o Senhor está olhando, o Senhor não tira os olhos. E os ouvidos do Senhor estão atentos, que no clamor deles, o Senhor vai lá e socorre e os livra. Porque ali, naquele momento, eles clamam verdadeiramente ao Senhor, se arrependem do que estão fazendo, né? Então, nós às vezes avaliamos a bondade de Deus pelos acontecimentos da nossa vida. E não é o correto. Por quê? Porque tudo que nós passamos é permissão de Deus. Mas nós somos carne também, nós somos falhos, nós temos medo, né? Nós temos medo das situações. Muitas vezes a nossa fé é abalada por certas situações, né? E o que acontece normalmente, se tá tudo bem, Deus é bom. Mas se tá difícil, nós já começamos, né? Já começamos ai, será que Deus está me vendo? Onde está esse Deus? Onde está meu Deus? Senhor, onde o Senhor está? Olha o que eu estou passando. Nós começamos a ficar aflitos. Mas em meio a tudo isso, o Senhor continua sendo bom. O Senhor, ele não muda. O Senhor, ele não tem nenhum atributo mau. E se ele não tem nenhum atributo mau, nós temos que confiar. Mas algumas situações nos levam a nos afligir, a sofrer. Mas, irmã, olha o que acontece. Como que acontece tantas coisas ruins, no mundo. Será que Deus não está vendo? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Ah, Deus é bom? Eu já ouvi e já ouvi isso. Ah, mas se Deus fosse bom, ele não permitiria certas coisas que acontecem no mundo, como, né, algumas catástrofes, algumas coisas difíceis. Mas, irmãos, ele continua sendo bom. Por quê? Porque o mundo, ele está corrompido. As pessoas se afastaram de Deus. E as situações difíceis acontecem, muitas vezes, porque o homem provocou. Não porque Deus, não é castigo de Deus, não é nada. É consequência da própria ação do homem. Então, tem várias situações que nós vivemos por vários motivos, né? Por exemplo, a pessoa está com problema no casamento ou problema com o filho. Senhor, o Senhor é bom, mas olha meu marido, olha meu casamento, olha meu relacionamento, olha meu filho, está me dando trabalho, olha lá o meu chefe que me persegue. Irmãos, o Senhor continua sendo bom. E aí, nos relacionamentos, ele se demonstra melhor ainda. Por quê? Porque ele tem cuidado com aquelas pessoas. O Senhor muitas vezes permite situações nas nossas vidas para alcançar aquela pessoa. Nós não entendemos naquele momento. Mas ele está dando oportunidade para aquelas pessoas através das nossas vidas. Mas uma coisa é certa, uma hora ele vai dar um basta. Vai chegar o tempo que aquilo vai se findar. Seja a pessoa vai se converter, ou vai melhorar, ou então ele vai colocar um basta. Né? E só que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós começamos ali, sabe, a ficar aflita, a perder a fé, e falar, Senhor, o Senhor não está me vendo, mas Ele está vendo, Ele está cuidando. Ele está cuidando. Aquela situação vai ter uma resposta, aquela situação vai terminar. E o tempo todo ele vai te sustentar. Muitas vezes nós estamos vivendo uma situação, aquilo parece que não vai ter fim, mas quando você passa por aquilo, que você olha para trás, você vê como Deus foi bom. Você começa a entender por que você passou por aquilo. Porque lá na frente, o Senhor já sabia o que ia acontecer. Nós não sabíamos, mas o Senhor sabia o que ia acontecer. E aí nós olhamos para trás falando, puxa vida, era a melhor resposta que Ele poderia ter me dado. Mas naquele momento de sofrimento nós não entendemos por que nós temos que esperar, por que nós temos que passar. E existem tantas outras situações que passamos.
muitas vezes não por nosso erro, por nada, por provação. O Senhor nos coloca no deserto para nos provar, para nos aprimorar, para nos forjar. Muitas vezes o deserto vem não por culpa, não por consequência, não para sermos usados na vida de outras pessoas, mas ele vem, a situação vem para nos forjar. O Senhor forja o nosso caráter. A palavra diz que muitas vezes ele nos prova como ouro no fogo. O ouro ele é purificado no fogo, ele perde toda a impureza ali no fogo. E isso dói. Mas nós não vamos morrer, o Senhor não vai nos perder por isso. O Senhor em todo tempo está conosco. Ele continua sendo bom, porque na prova ele nos prepara para coisas maiores. Ele nos forja para entregar coisas maiores. Amém, amadas? Então, nós não temos resposta, muitas vezes, para todas as coisas. Apenas para aquelas que nos são reveladas. Eu citei aqui alguns casos, mas nós não temos resposta para todos, para todas as coisas. E a palavra diz o que também? Que ele é justiça. O Senhor é justiça, ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele é fogo consumidor. E a justiça de Deus, ela não tolera o que? Ela não tolera o pecado, né? E o fogo serve para quê? O fogo ele serve tanto para destruir quanto para purificar. O fogo ele pode destruir tudo, mas ele pode purificar coisas como o ouro. O ouro se torna puro. E por isso que ele é bom, porque ele age com justiça. Ele age como um fogo que purifica a nossa vida muitas vezes. Mas se nós somos justos, se nós estamos na presença do Senhor, se nós estamos ali no centro da vontade do Senhor, nós não temos que temer. Porque a palavra dele, que é verdadeira, também diz assim, em Salmo 33:18, o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que colocam a sua esperança no seu amor leal. Amados, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, e é por isso que nós não temos que temer. Amém? O problema nunca está em Deus, mas está na nossa capacidade limitada de entender o que ele está fazendo naquele momento. Se nós somos justos, o que a palavra diz? Que o justo, ele não mendiga o pão, que o Senhor está ao redor daqueles que o temem. Em todo tempo, o Senhor fala que o justo não vai perecer. E nós cremos nessa palavra, porque a palavra dele é verdadeira, porque a palavra dele é eficaz. Nós temos que crer. Então, se você estiver passando um momento difícil, você tem que crer, leia a palavra, se alimente da palavra, busque na palavra de Deus, porque ali você vai encontrar respostas, você vai encontrar ânimo para você enfrentar tudo aquilo que você está vivendo, amadas. Nós enxergamos o presente, Deus ele vê a eternidade, nós vivemos cada capítulo da nossa história. O Senhor, ele sabe, conhece o livro todo, porque foi ele que escreveu. Então, ele sabe tudo que vai acontecer, ele sabe como ele deve proceder conosco, né? Então, muitas vezes nós sentimos aflição, ficamos ali, né, desanimados, perdemos a fé, mas o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo. Nós ficamos assim porque nós estamos vendo somente o presente, né? Então, o que acontece? Se você buscar na palavra, você vai encontrar várias situações, várias pessoas ali que viveram situações aflitivas também, mas tudo era um preparo do Senhor. Tudo estava no controle do Senhor, como José, por exemplo. Se nós perguntássemos para José, quando ele estava lá dentro do poço, que os irmãos jogaram ele dentro do poço, se Deus era bom, poderia ser que ele falasse que não, né? Ou ele não soubesse responder, porque ele estava vivendo uma situação difícil.
E quando nós estamos passando por uma situação difícil, é muito difícil a gente falar do fundo do nosso coração que Deus é bom. Muitas vezes nós sentimos assim triste, né? Chateados porque Deus não está fazendo nada, porque pro outro fez, pro vizinho fez, pro parente fez, para mim não fez, não aconteceu nada ainda. Faz tempo que está vivendo aquela situação. Muitas vezes, no fundo do nosso coração, nós estamos ali cobrando o Senhor, achando que o Senhor se esqueceu de nós, mas Ele não se esqueceu. Não se esqueceu. Como José estava passando ali, ele foi jogado dentro do poço pelos próprios irmãos. E depois ainda o que aconteceu? Quando eles retiraram ele do poço, venderam ele como escravo. Lá no Egito ele foi acusado injustamente, foi preso. Então, humanamente falando, tudo parecia dar errado para ele. Mas quando tudo passou, que ele olhou para trás, depois de anos, durou 13 anos, né? Se eu não me engano. Ele percebeu que Deus nunca havia abandonado ele. Ele sempre foi fiel a Deus, ele continuou fiel a Deus mesmo em todas as situações que ele viveu. E que não foram fáceis. E ali ele pôde ver, ele contemplou o que Deus fez na vida dele. Deus esteve com ele o tempo todo e reverteu todo o mal em bem. Tudo que haviam feito contra ele se transformou em bem, até para aqueles que haviam feito mal para ele, que foi a família dele. O Senhor transformou em bem, porque ele pôde trazer a família para o Egito para não passar fome, para não passar dificuldade. Olha a bondade do Senhor. Ele abençoou até aqueles que fizeram mal para José. Deus permitiu que ele vivesse. E por que tudo isso? Porque ele tinha algo maior para ele. Então ele tinha que ser forjado, ele tinha que ser preparado, conhecer esse Deus profundamente para poder colocar na mão, ter na mão aquilo que Deus tinha preparado para ele. E assim é conosco. Quando Deus tem algo grande para nós, o Senhor nos forja para que nós conheçamos, para que nós conheçamos esse Deus, para que nós tenhamos mais temor desse Deus e saibamos conduzir tudo aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos, para que a gente não se perca. É como uma criança. Uma criança pequena, ela não entende quando o pai diz não, quando o pai coloca ela de castigo porque ela fez algo errado. Naquele momento, o que que ela pensa do pai? Meu pai é ruim, meu pai não me ama, olha o que ele está fazendo comigo, me deixou aqui no canto do castigo, não deixou eu brincar. Ah, ele disse não, eu pedi algo para ele, ele não me deu. Mas o pai, ele sabe o que o filho não sabe. Ele conhece as consequências, ele sabe aonde aquele caminho ou aquele algo pode terminar. A criança não. A criança, no momento, ela só acha que o pai está sendo ruim, que o pai não ama ela, que o pai não gosta dela. Então, o pai corrige ou ele diz não por sentir prazer em ver o filho sofrer, mas porque ele ama esse filho. E ele sabe que as consequências, se ele não fizer essa correção ou ele negar esse algo, as consequências da vida vão ser terríveis. Então, mas anos depois, o que acontece? O filho cresce. E aí, o que o filho faz? Ele agradece, porque ele já tem entendimento, porque ele já conheceu, ele já amadureceu, ele já tem entendimento de tudo aquilo que o pai fez por ele. E aí ele até agradece o pai, ainda bem que o meu pai me corrigiu, ainda bem que ele disse não. E assim é conosco, irmãos. O Senhor muitas vezes nos diz não, o Senhor nos corrige, muitas vezes o Senhor nos coloca no cantinho do castigo para pensar, porque Ele nos ama. E nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não sabemos o que tem lá na frente nos esperando. Ele sabe. Ele sabe. Mas o que o Senhor tem para nós? Sempre o melhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
E assim como um pai corrige, um pai da terra corrige um filho, o Senhor nos corrige. O Senhor diz não. Meu filho, por exemplo, quando era pequeno, eu moro aqui em condomínio. Os amiguinhos dele podiam sair para fora, brincar, e eu já deixava avisado na portaria, falava pro guarda, não deixa ele sair, ele só vai brincar aqui na frente. Aqui no condomínio. Meu apartamento é bem de frente para a área de lazer. E eu ainda avisava ele, fica no meu raio de visão. Eu não quero você escondido atrás do prédio, eu quero você na minha frente, no meu raio de visão. Por quê? Eu estava cuidando dele. Eu sei o que a rua poderia trazer para ele como consequência, não é? Então, meus olhos estavam sempre sobre ele. E o que ele se tornou? Um homem íntegro, né? Um homem responsável, um homem maravilhoso. E infelizmente alguns, não todos, mas alguns que saíam para a rua, infelizmente se perderam. E assim é conosco. Assim é conosco. Então, tudo isso ajuda a construir o nosso caráter. Como nós fazemos com os nossos filhos, o Senhor faz conosco, né? Quantas vezes que nós questionamos o Senhor, por que o Senhor fechou essa porta, Senhor? Por que o Senhor está demorando a agir, Senhor? Por que não deu certo tal coisa, Senhor? Por que, Senhor? Porque Ele vê o que você não vê, Ele vê o que nós não vemos, Ele sabe o que nós não sabemos, assim como aquele pai que educa o seu filho ainda criança, sabe de todas as consequências que vão acontecer, o Senhor sabe, o Senhor vê lá na frente. O Senhor se preocupa mais com quem nós estamos nos tornando do que com o nosso conforto, porque o conforto Ele pode dar a hora que Ele quiser. Mas ele não fica, ele não é um manipulador que vira uma chavinha. Agora você vai ser assim, agora você. Não, ele nos dá o poder de escolha. Mas ele está atento. E como um pai corrige um filho, ele nos corrige, porque ele é o nosso pai. Ele não quer nos perder, ele olha para a eternidade. Ele olha para a eternidade. Então, através das situações, o Senhor está forjando o nosso caráter. Através das situações, Ele está cuidando de nós. Olha o que Romanos está dizendo. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa isso, irmãos? Que ele nos criou para fazermos parte da grande família espiritual. Esse é o maior objetivo de Deus. Que grandioso, aleluia, que maravilhoso. Ele nos vê como filhos, não como servos, como irmãos de Jesus. Aqui ele cita que Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para Deus o que importa é quem nós vamos nos tornar. Porque conforto, ele pode dar assim, ó, no estalar de dedos. Esse é o mais sublime desejo do nosso Pai. Ele é muito bom, ele é muito bom. Tudo que nós vivemos e passamos quando amamos o Senhor é permitido por Ele, mesmo que você não entenda. Mas hoje Ele está dizendo aqui que o amor dele dure, que Ele vai fazer, porque o amor dele é eterno, porque Ele é bom, Ele vai conceder. Irmãs, eu não sei se eu estou conseguindo passar, mas o Senhor, eu sinto o Senhor assim feliz, eu sinto o Senhor, sabe, assim, eu sinto um abraço de Deus hoje, em cada uma de nós, nos acolhendo e dizendo: filha, fica firme, filha, eu tô vendo, filha, eu vou fazer, porque é isso que Ele colocou no meu coração, que o amor dele é tão grande,
que vocês têm que se levantar. Eu não sei o que vocês estão vivendo. Eu não sei o que vocês estão vivendo. Porque assim como ele corrige, assim como ele ensina, ele também socorre, ele também abençoa, ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em nos agradar, ele tem prazer em nos presentear. Leiam o Salmo, todo o Salmo 107, vocês vão ter noção, irmãs, de como Deus é bom. Leiam ali tudo o que acontecia, tudo o que faziam, e o Senhor ia lá, e o Senhor socorria. Eu vou ler só o versículo 11, para vocês terem uma ideia. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os livrou das suas dificuldades, tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Olha só, o povo se rebelou. O povo se rebelou contra as palavras de Deus, desprezaram o conselho de Deus. O Senhor ali os ensinou, colocou um trabalho pesado, o Senhor ali disciplinou, mas quando eles clamaram, o Senhor foi lá e os livrou. O Senhor os corrigiu, mas o Senhor foi lá e os livrou. Na hora certa, no momento certo, o Senhor foi lá e livrou eles de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Esse salmo é maravilhoso. Leiam lá o que o Senhor, tudo que o Senhor fez. E nós temos que ser grato por tudo que Deus faz, pela correção, por tudo, principalmente pela correção. Um pai aqui na terra, ele corrige o filho e o filho continua confiando nele. Quem aqui nunca foi corrigido pelo seu pai, pela sua mãe? Mas nós continuávamos confiando neles, né? Nós continuávamos assim, descansando neles. Pegava na mão deles ali e ia em frente sem medo de nada. É assim que nós temos que ser com o Senhor. Não importa o que estamos vivendo, é assim que nós temos que ser com o Senhor, porque Ele tem o melhor para nós, Ele tem planos de paz e não de mal. A palavra diz que Ele tem planos de paz e não de mal. Ele está cuidando de nós o tempo todo, assim como nós não tiramos os olhos dos nossos filhos. Os nossos filhos podem ser rebeldes, podem estar fazendo arte, podem estar fazendo algo errado, mas nós não tiramos os olhos deles. E nós estamos sempre prontos a socorrer os nossos filhos, assim é Deus conosco. Assim é Deus conosco. Talvez você não esteja entendendo hoje o que está acontecendo na vida de vocês. Por quê? Mas Ele manda dizer: só confia. Mesmo que eu esteja quieto, só confie. Porque eu estou preparando, eu estou forjando, mas eu estou cuidando e no momento certo eu vou entregar aquilo que você precisa. E lá na frente você vai olhar para trás e você vai dizer: puxa vida, eu vivi tudo aquilo. E você vai ver o que Deus fez e você vai ver que foi o melhor para você. E você vai entender por que você viveu aquela situação. Por isso, louve ao Senhor e já agradeça a Ele por tudo que Ele vai fazer. Porque Ele te ama, porque você é filha. Você é filha. E o Pai tem prazer em abençoar os filhos. Amém, irmãs? Irmã Raquel, você poderia colocar o louvor? Dá tempo de colocar aquele louvor? Dá sim, já vou colocar. Preste atenção nesse louvor que o Senhor colocou no meu coração, irmãs. Eu amanheci louvando Ele. E o Senhor falou: entrega para elas. Recebam esse louvor, irmãs. Recebam, é da parte de Deus. Existe um agir invisível de Deus na tua vida. A gente nem sempre percebe Ele agindo. A gente nem sempre percebe que
esse caminho que a gente está é o caminho que Ele tem para mim, para você, para nos moldar, para nos capacitar, para nos estruturar. Bons marinheiros não são formados em águas calmas, queridos. O que Deus está fazendo na tua vida é estruturando você para coisas grandes que Ele tem para a tua vida. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração humano, são exatamente essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu e você não podemos nos guiar apenas por aquilo que nós conseguimos ver, porque não é segundo o que eu vejo, não é segundo o que você vê, é segundo o que Ele vê a meu e a teu respeito. Você crê nisso? Vamos louvar ao nome do Senhor, vamos adorá-lo aqui nesse lugar, declarando isso para Ele. Eu creio que o Senhor tem um propósito maior na minha vida, meu Deus. Glorifica o nome do Senhor, querido. Aleluia. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei para ti, eu preparei para ti, muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei para ti, eu preparei para ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá: foi Deus. Ele está agindo, Ele está agindo ao agir invisível de Deus, querido, na tua vida. Ele está te fortalecendo, Ele está te estruturando, querido. Cante, diga. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá: foi Deus, foi Deus. Ele está agindo. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus, querido. Ele está presente. Se você crê, diga, cante. Aquilo que eu tenho
pra te dar. Prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Foi Deus, foi Deus. Yeah, foi Deus. Aleluia. Oh, oh, oh. Foi Deus. Foi Deus. É Ele te fortalecendo, te estruturando, é Ele te moldando, é Ele te consolidando, é Ele. Oh, yeah. Ah. Canta isso comigo, querido, diga. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou o teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Foi Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glorifica Ele. Amém, amadas? Esse louvor é a resposta de Deus para cada uma nessa manhã, para cada uma que está aqui. Ele não erra, ele só está preparando cada uma aqui para tudo que ele vai fazer, para as coisas grandiosas que ele vai fazer na sua vida. Não desista, fique firme. Essa é a palavra de Deus para hoje, é essa a mensagem de Deus para hoje. Fique firme, não desista. Ele só está te preparando para o melhor que ele tem para você ainda, para as coisas grandes que ele tem. Se alegre, amadas, se alegre. É uma mensagem direta do céu. Me perdoe a minha simplicidade, o meu jeito, né, de falar. Como eu falei, eu não sou uma pregadora, mas eu espero ter passado tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E o que Ele colocou no meu coração é que Ele ama, é que Ele é bom, é que Ele não errou. Como esse louvor disse, Ele não erra. Ele só está te preparando para tudo aquilo que Ele tem para colocar na tua mão, que vai ser grandioso. Amém, amadas? E fique com uma última palavrinha aqui. Uma palavrinha não, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Salmo 34:15. Ele vai fazer. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele está de olhos e ouvidos abertos para você. Amém, amadas? Receba da parte do Senhor e confie, porque Ele vai resolver, Ele vai te tirar desse processo e vai ser da melhor forma. E você vai agradecer por ter passado por isso. Amém, irmãs? Eu agradeço a oportunidade. Amém? Amém, Lúcia. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus está cuidando de todas as coisas. É que muitas vezes a gente passa por tanta coisa, os dias são difíceis e a gente acaba, né, desanimando. Mas a gente tem que saber que o amor dele dura para sempre. Glória a Deus. Deus é bom demais. Alguém quer fazer algum pedido? Ou falar algo? Deixa eu ver aqui o chat. A Ana Paula está pedindo oração pela vida dela, que está com dor de cabeça que não passa,
pela família e ministério. Mais alguém quer pedir? Eu também quero pedir pela minha família e pela empresa. A Mi está pedindo oração por ela e pela família. Mais alguém? Antes de a gente orar, eu queria, se puderem colocar o vídeo para a gente tirar uma foto. Eu vou falar já. Amiga. Peraí, vou falar já. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Lúcia, você pode orar pelos pedidos? Deixa eu ver se alguém colocou mais algum. Não. Tá sem o áudio. Posso. É por família, ministério e saúde, né? É, e pela empresa. Gratidão a Deus por Ele me proporcionar mais um ano de vida. Amém? Amém, amém. Quem está pedindo? Quem está fazendo aniversário? É a Nilza. Oi, Nilza, você foi falar no final, hein? Deus, que Deus abençoe muito Tá a na sua. mensagem. Tá na mensagem, eu coloquei na mensagem aí que você eu não leu. vi, não li. Então vamos lá. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é bom, que o seu amor dura para sempre, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Senhor ter colocado em nossos corações, Senhor, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, no meu coração que o Senhor queria passar, Pai, que isso venha surtir efeito, Pai. Oh, Senhor, que nós possamos reter, Pai, essa mensagem, Pai. Que nós possamos colocar em prática também, Senhor, a nossa fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, continuando debaixo da tua graça, eu peço agora, Senhor, por cada pedido colocado aqui, Senhor. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a saúde, visita, Senhor, meu Deus, a Ana Paula, que está com dor de cabeça. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Coloca as suas mãos poderosas agora, Pai, sobre ela, Pai, repreendendo todo mal, todo espírito de enfermidade, eu repreendo agora na vida da Ana Paula, em nome de Jesus que caia por terra. Pai, em nome de Jesus também visita, Senhor, o chamado, o ministério de cada uma aqui, Senhor. Pai, que possa caminhar, Senhor, que possa, Pai, andar, Senhor, que o Senhor possa dar direção, Senhor, tirando as barreiras, Pai, que o Senhor possa tirar os impedimentos, os embaraços, ó Deus, em nome de Jesus. Visita também os empresários, Pai, cada empresa aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha prosperar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar estratégia, Pai, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, Pai, repreende toda inveja, todo embaraço, todo impedimento, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, visita a vida de cada uma, Senhor. Abençoa, Senhor, a Nilza, Pai, que está fazendo mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor venha tocar ali, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, derramar suas bênçãos sobre a vida dela, sobre esse novo ciclo, Senhor, que ela está vivendo agora, que ela vai começar a viver. Que o Senhor seja com ela em todo o tempo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, visita cada família aqui representada, Pai. Visita os lares, Pai. Visita, Senhor, os familiares. Senhor, vai repreendendo toda retaliação, todo o mal, Senhor. Vai tocando em cada coração, guardando, livrando, Senhor, abençoando as famílias nessa live, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor já está fazendo, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos, Pai, te agradecemos, Pai, continua conosco, Senhor. Abençoa o nosso dia, Pai, abençoa nosso resto de semana, Senhor. Abençoa nosso final de semana, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Eu esqueci de algo? Não, eu esqueci de alguém? Não. Não. Nenhum pedido? Então tá bom.
Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Lúcia, mais uma vez, que Deus te abençoe e continue te usando em nome de Jesus. Amém, amém, amadas. Deus abençoe vocês também. Amém. Obrigada, fiquem com Deus, Deus abençoe o dia de vocês. E o feriado aí é só em Campinas, né? Que Deus abençoe cada uma aí. Bom feriado. Beijo. Fiquem com Deus. Amém, amém.